Olá, gente. Eu sou Vadim Covalério Rodrigues e estou fazendo parte no grupo de Leonardo Barbedo, João Pedro, Leonardo de André e Orley Justin. A minha parte será com a ação penal. Muito bem. Segundo o professor Dr. Osésio Lopes Filho, conceito de ação é um direito subjetivo processual autônomo abstrato específico que surge em razão de uma existência de um litígio. É um direito de natureza pública, que pertence ao indivíduo como pessoa ao próprio Estado e contra a administração perante os órgãos destinados a tal fim. Mas, nas palavras de Henrique Viana Bandeira Moraes, o direito de ação é um direito de provocar o Estado do juiz para que seja decidido sobre fato penalmente relevante, possibilitando assim a aplicação do direito penal a um caso concreto. Continuando, esse Henrique, colunista da matéria do site conteúdojurídico.com.br, diz assim: a ação é um direito subjetivo processual que surge em razão da existência de um litígio, seja ele civil ou penal, ante a pretensão satisfeita de que o litígio provém aquela cuja exigência ficou desatendida propõe a ação, a fim de que o Estado, no exercício da jurisdição, faça justiça compondo, segundo o seu direito objetivo, ao conflito intersubjetivo de interesses em que a lide se consubstancia. Então, vou citar algumas das características da ação penal, que fazem parte algumas vezes também com comunhão com o direito processual civil. Direito subjetivo. A prestação de fazer justiça é de competência do Estado e o titular do direito subjetivo pode exigir dele a prestação jurisdicional. Direito abstrato. O titular do direito tem a faculdade de provocar o poder público através dos órgãos judiciários. Isso é decorrente da autonomia do direito de ação em relação ao direito material. Não importa se aquilo que está sendo alegado é verdadeiro ou não, pois independe disso, o Estado deverá manifestar-se contra ou a favor do titular da pretensão punitiva. No direito autônomo, para que o direito de ação seja exercido, não é imprescindível que tenha sido transgredido um direito material. Isso se explica quando houve exercício da ação penal. Mas existiu o direito que a ação tinha por fim tornar efetivo. Logo, ele independe da existência do direito subjetivo material que o direito de punir. E o último das características da ação é o direito público. O direito de ação é um direito público visto que serve para provocar o Estado através dos órgãos jurisdicionais, pois esta é uma função eminentemente pública e de relevante interesse social. Então falamos do conceito da ação penal, que é um direito subjetivo processual autônomo ao estado específico que surge em razão da existência de litígio, e classificamos algumas das características da ação penal, que eram: a primeira, direito subjetivo; segundo, direito abstrato; terceiro, direito autônomo; e quarto, direito público. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Eu agradeço por vocês e a continuação da matéria permanecerá com os outros integrantes do grupo. Obrigado. Olá, eu sou o Leonardo e eu vou falar sobre as modalidades da ação penal pública, começando pela ação penal pública incondicionada, que é promovida pelo Ministério Público, independente da vontade ou interferência de quer que seja, bastando para tanto que ocorram as condições de ações e pressupostos processuais. Tem-se, via de regra, a iniciativa de ação penal de conhecimento de caráter condenatório do Ministério Público, obrigando este a promovê-la sempre que ocorrente opinio delicti, que dispõe nesse sentido o primeiro parágrafo do artigo 100 do Código Penal e o artigo 24 do Código de Processo Penal, que, sendo crime de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. A ação penal pública incondicionada pode ser promovida pelo Ministério Público sem que esta iniciativa dependa ou se subordine a nenhuma condição, tais como as que a lei prevê para os casos de ação penal pública condicionada,
tais como a representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Por fim, na ação penal incondicionada, este provado por crime, tornando verossímil a acusação, o órgão do Ministério Público deverá promover a ação penal, sendo irrelevante a oposição por parte da vítima ou de qualquer outra pessoa. É a regra geral da moderna sistemática processual penal. Bem, além da incondicionada, temos a ação penal pública condicionada, que apesar de que continue sendo do Ministério Público, a iniciativa para a interposição da ação penal pública, nesse contexto, fica condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Ou seja, são crimes que o interesse público fica em segundo plano, dado que a lesão atinge primariamente o interesse privado. No caso da ação penal pública condicionada, o ofendido autoriza o Estado a promover processualmente a apuração infracionária. A esta autorização entende-se por representação com a qual o órgão competente, isto é, o parquet, assume o dominus litis, sendo irrelevante a partir daí que tem o ofendido a mudar de ideia. Então, quando a ação penal for condicionada, a lei o dirá claramente, trazendo em geral, ao fim do artigo, a regra que somente proceder-se-á mediante a representação. Bem, temos para os requisitos da ação penal pública a questão da representação, que consiste na representação do ofendido e uma espécie de pedido de autorização por meio do qual o ofendido ou seu representante legal expressam direito de instauração da ação autorizando a persecução penal. É necessário até mesmo para a abertura do inquérito policial, constituindo-se no delito criminis postulatória. A representação é um direito da vítima e pode ser exercido por ela ou por seu representante legal, ou ainda por procurador, com poderes especiais, no caso, mediante declaração escrita ou oral, que está presente no artigo 39 do Código Penal, caput, Código de Processo Penal, desculpe. Esta representação não há necessariamente de ser feita por intermédio de profissional dotado de capacidade postulatória, por tratar-se de figura processual. Sobre a titularidade, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, sendo que, para poder oferecer a denúncia na ação penal pública condicionada, necessita de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, enquanto na incondicionada, independe da representação, bastando que o fato seja informado na delegacia, ou seja, basta que alguém comunique o fato criminoso para a autoridade competente. E ainda sobre os requisitos para a ação penal pública, temos a requisição do Ministério da Justiça, que, em casos excepcionais, a lei brasileira exige, para início da ação penal, uma manifestação do Ministro da Justiça. Essa requisição do Ministro da Justiça é um ato administrativo, discriminatório e irrevogável, que deve conter a manifestação de vontade, a autorização para instauração de ação penal, com menção do fato criminoso, nome e qualidade da vítima, nome e qualificação do autor do crime, entre outros. Atende razões de ordem política que subordinam a ação penal pública em casos específicos a um pronunciamento do ministro. Bem, essa foi minha parte, eu vou passar a palavra agora para o próximo colega. Meu nome é João Pedro Soares. Dando prosseguimento à apresentação do Seminário 6, tratarei com vocês sobre a ação penal pública. A ação penal pública é aquela cujo titular é o Ministério Público, que exerce o direito de ação por meio da denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública. O Ministério Público é aquele que tem um domínio, é o dono da ação penal pública, que segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, entre as funções institucionais do Ministério Público, cabe a ele promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Em seguida, tratarei sobre os princípios da ação penal pública. O primeiro que eu vou tratar aqui é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, pela qual o Ministério Público tem o dever, a obrigação de oferecer a denúncia, desde que preenchidas as condições genéricas da ação e eventuais condições específicas quando requeridas em lei. A exceção se dá na Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais. Então, nesse sentido, é importante destacar que o Ministério Público poderá deixar de intentar a ação penal, constituindo uma exceção
a obrigatoriedade quando o crime tiver pena máxima abstada não superior a 2 anos, pois nessa hipótese caberá a aplicação dos institutos de transação penal prevista no artigo 79 da Lei 9.099 de 95. O princípio da indisponibilidade, tendo sido proposta a ação penal, é impossível que o Ministério Público desista dela, pois o Ministério Público não possui mais a discricionariedade de propor ou não a denúncia. Tal princípio está presente no artigo 42 do CPP, o Código de Processo Penal. Dessa forma, segundo o princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação penal durante seu trâmite, devendo litigar até que o juiz da causa profira uma sentença de mérito, condenando ou absolvendo o acusado. Importante destacar que o Ministério Público poderá pleitar a absolvição do acusado quando as provas demonstrarem sua inocência, não violando tal pedido o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público também não é obrigado a recorrer da sentença, pois poderá concordar com ela, o que também não viola o princípio da indisponibilidade, e a exceção ao requisito da indisponibilidade tratado na Lei 9.099 de 95, no artigo 89, em que se permite a suspensão condicional do processo, a ação, quando o acusado estiver respondendo por crime cuja pena mínima abstradamente combinada for igual ou inferior a 1 ano. O processo ficará suspenso por um prazo determinado, mas deve ser cumprida todas as condições impostas para que ao final seja extinta sua punibilidade. O princípio da divisibilidade, em relação ao princípio da divisibilidade, é porque existe assim uma certa discordância sobre a aplicação. Parte da doutrina vai entender que é indivisibilidade, outra parte, com a jurisprudência entendendo que é divisibilidade. Em relação ao princípio da divisibilidade, é possível que o processo seja desmembrado em tantos quantos forem os réus, não sendo necessária a persecução penal através de uma única ação, sendo que há uma divergência na doutrina com relação à aplicação desse princípio. Dessa forma, parte dela vai defender a aplicação do princípio da indivisibilidade, ou seja, se existe mais de um suspeito da prática de crime, uma única denúncia deve ser oferecida contra todos eles, ou seja, o Ministério Público não pode escolher a quem deve ser proposta, a menos que haja justa causa para tanto. O princípio da intranscendência, conforme esse princípio, a denúncia oferecida pelo Ministério Público deve ser dirigida especificamente ao autor do fato. O princípio da oficialidade, tal princípio também presente no inquérito policial, consiste na aplicação da atribuição da legitimidade para persecução penal aos órgãos do Estado. Em relação à ação penal pública, cabe ao Ministério Público o oferecimento da denúncia, como já dito no artigo 129 da Constituição Federal. A autoritariedade, tal princípio denota que os responsáveis pela persecução penal são autoridades públicas. E o último princípio aqui que eu vou tratar com vocês é o princípio da oficiosidade. Deve a autoridade estatal, em regra geral, tomando conhecimento da possível ocorrência de um delito, deverá agir de ofício, não aguardando qualquer provocação. Obrigado a todos que me ouviram até aqui. Encerro a minha apresentação e passo a palavra para o meu próximo colega de apresentação. Ação penal privada é aquele tipo de ação em que a própria vítima que presta queixa, ela faz isso com o auxílio de um advogado que eventualmente vai elaborar a queixa-crime. É por meio do trabalho desse advogado que a vítima consegue iniciar e seguir com o seu processo, podendo o advogado atuar como assistente de acusação em auxílio ao Ministério Público. E essa situação requer que a vítima peça a intervenção, para que ele possa auxiliar junto ao Ministério Público. De acordo com o Código atual, o Código Penal atual, são vários tipos penais que são englobados pelo perfil da ação penal privada. Pode citar aí como exemplo
calúnia, difamação, injúria, violação de direitos autorais. E vale apontar também que o legislador, ao fazer essa escolha, fez uma escolha que é razoavelmente eficiente, já que permite que, em determinados casos, o ofendido tenha iniciativa exclusiva da ação penal. Vai também apontar que o legislador também preveniu, tomando algumas cautelas, para que não fosse totalmente livre essa ação penal privada feita pelo ofendido. Usou como meios de freios a renúncia, a decadência, o perdão e a perempção. A renúncia é a manifestação da vontade do ofendido ou do seu representante legal, que pode ser feito de meio tácito ou expresso antes do ajuizamento da ação. Renuncia-se, na verdade, à ação penal. A decadência ocorre antes da ação penal também, mas ela, ao contrário da renúncia, não contém qualquer tipo de manifestação da vontade. A decadência é o simples transcurso do prazo previsto para o exercício da ação penal privada, de acordo com o artigo 38 do CPP. Já o perdão é quando, uma vez que já foi proposta a ação, o autor pode, no curso dela, perdoar o seu ofensor, o querelado na ação. Perdão, do ponto de vista jurídico, vem a ser manifestação da vontade, no sentido da perda do interesse da posição do fato pela vítima. Disposição de não punibilidade, presente no artigo 107, inciso 5º do Código Penal. Vale também destacar que o perdão, ao contrário da decadência e da perempção, não tem natureza processual, e sim de direito material, impondo extinção da punibilidade. Também vale destacar que o perdão tem que ser aceito para ser válido. Não implica juridicamente uma confissão de culpa, mas ele tem que ser aceito para poder ser validado. Por último, se a decadência é a perda do direito de ação pelo seu não exercício em determinado prazo, a perempção, por sua vez, é a perda de prosseguir na ação já proposta. Essa perda se dá pela falta de interesse de agir, que não atende exigências previstas, específicas na lei, mais precisamente no artigo 60 do Código de Processo Penal. Boa noite, eu sou Leonardo. Vou falar sobre alguns princípios de ações penais. Então, na ação penal pública, vale os princípios da oficialidade. Ela só pode ser exercida por um órgão oficial. Obrigatoriedade. O Ministério Público, identificando materialidade do ato, ele tem obrigação de promover a ação. Indisponibilidade. Uma vez instaurada a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. E divisibilidade. O processo pode ser desmembrado, oferecendo denúncias individuais contra um acusado e não contra outro. Intranscendência. A pena não passa da pessoa do acusado e não para atingir outras pessoas. Na ação penal privada, os princípios são a da oportunidade. Cabe ao titular da ação escolher ou propor ou não, ou retirar, porque ela tem a disponibilidade, ele escolhe se ele continuar com a ação ou desistir dela. O princípio da indivisibilidade, a queixa contra qualquer um dos autores obrigará o processo a todos os envolvidos. E o princípio da intranscendência, a pena realmente não passa da pessoa do acusado. Sobre o sursis processual, ele está previsto na Lei 9.099 de 1995, aplica-se às infrações com penas mínimas e abstratos menores ou igual a 1 ano, é uma suspensão condicional do processo penal proposta pela acusação no momento de oferta da denúncia. Ele é facultativo ao réu aceitá-lo ou não. O instituto não equivale à condenação, tampouco à absolvição.
pelo crime da denúncia e não faz qualquer juízo de valor sobre o caso. Não mostra tão somente como uma possibilidade negocial colocada pelo legislador. Ele é oferecido à sorcis processual, caso o acusado opte pela recusa, a ação segue seu curso normal, mas aceitando a oferta, o processo fica suspenso pelo prazo de 2 anos a 4, desde cumpridas as condições acordadas entre as partes, elencadas e passado o prazo fixado e cumpridas as condições, o processo é extinto sem dar causa em reincidência nem registrando mau antecedente. É como se nunca tivesse acontecido. No entanto, havendo descumprimento das medidas no curso da suspensão, o processo volta a tramitar exatamente de onde passou. 2 pontos que merecem atenção. Primeiro, estando presentes as condições e pressupostos legais para a oferta do sursis, ela não é mais uma faculdade e ela se torna uma obrigatoriedade de oferta do Instituto por parte da acusação. Não pode deixar de oferecer. Caso deixe de fazer, cabe ao acusado apontar essa supressão por meio da sua defesa e o juízo indica as medidas cabíveis para que se faça cumprir a lei. A oferta de suspensão condicional, tal ilegalidade pode ser suscitada a qualquer tempo, independente da fase em que a ação esteja, inclusive recursal depois de sentenciada. Segundo ponto é que, apesar da lei se referir expressamente à acusação por meio do Ministério Público, a doutrina e a jurisprudência atual, sedimentadas, já estão no sentido de que as disposições se aplicam de igual forma às ações penais de iniciativa privada, aquelas propostas por via advogado. Falando da representação, é a condição de procedibilidade específica, devendo ocorrer sempre que determinada expressamente em lei. Sem representação, não há sequer a instauração do inquérito policial. Pode ser feita na forma escrita, oral, reduzida a termo pela autoridade ou serventuário, sem qualquer formalidade. A representação não traz obrigação ao Ministério Público Brasileiro. No prazo de 6 meses, contado a partir do 2º artigo 10º do Código Penal, incluso o primeiro dia, excluindo o último. Bom, a ação penal ela não exclui a responsabilidade civil, ela não substitui a responsabilidade civil. Então há uma ação civil ex delito possível onde a vítima busca a indenização decorrente dos prejuízos advindos do crime e dos atos dos réus. Ela é prevista no artigo 91 do Código Penal, alicerçada no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Sentença penal transitada em julgado constitui título executivo judicial, devendo ser executado na Justiça Civil. Antes da execução, ocorre a liquidação nos moldes do disposto do Código Civil e, decretada a sentença penal, o juiz criminal fixará quanto mínimo de reparação do dano, discutível no momento da liquidação. Eu encerro essa apresentação. Muito obrigado a todos pela gentil atenção.